É o seguinte, nós vamos falar hoje sobre matemática da colorimetria. Quando nós falamos de matemática, nós estamos nos referindo a quê? A cálculos, a números. Então a gente soma, a gente divide. E quando nós falamos de matemática da colorimetria, estamos falando também de números, porque existem nomenclaturas. O que é uma nomenclatura? É um número que representa algo, um nome que representa um número. Por exemplo, quando nós falamos de tabela periódica, existe uma nomenclatura. Então, o O representa o oxigênio, o H representa o hidrogênio. Então, existe uma terminologia. Quando nós falamos de colorimetria, existe também os números que representam cores. Então, se falarmos sobre cores naturais, estamos falando do número que vai do 1 ao 10, que está antes do ponto, da vírgula ou da barra. Se falarmos sobre reflexos, estamos falando dos números que estão depois do ponto, da vírgula ou da barra. E quando você vê depois do ponto, da vírgula, da barra, isso representa a nuance, o reflexo, a cor de brilho, que pode ser mais suave e pode ser também intenso. Mas essa não é a aula para falarmos sobre nomenclatura. Nós teremos uma aula específica. Ontem, na minha página oficial do Instagram, eu falei sobre quais são todas as 100 aulas, os 100 temas. Se você quiser saber, dá uma olhada lá depois na minha página oficial. Então, quando nós falamos de colorimetria e que envolve matemática, existe uma matemática ao clarear, matemática ao descolorir, matemática quando você vai analisar o cabelo, qual é a cor que tem, qual é a cor que eu tenho que colocar, qual é a quantidade de cor que eu tenho que colocar, a quantidade de cor que existe no cabelo por meio do fundo de clareamento, a quantidade de cor que tem que ter na minha cumbuca, juntando a cor da minha cumbuca com a cor do cabelo, que cor que dá. A todo momento nós fazemos cálculos. Nessa aula em especial, eu quero que você pegue um papel e caneta, porque nós vamos fazer alguns cálculos que envolvem a matemática. Quando você vai criar uma cor que você não tem, existem algumas formas, né, e fórmulas de como você fazer isso. Por exemplo, a gente vai somar, a gente vai dividir para poder ter uma cor que você não tem. Se eu quero um 7.1, uma fórmula para que eu possa criar um 7.1 é eu pegar uma cor mais clara e uma cor mais escura para eu poder criar a cor que eu não tenho. Então, se eu pegar ali um 6.1 mais 8.1, 8 mais 6, quanto que dá? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, isso vai dar igual a 14. Seria 14.1. Como não existe essa nomenclatura, quando eu estou somando entre duas cores, esse 14, eu vou ter ele depois dividido por 2. 14 dividido por 2, 7. 7.1. Criei um 7.1, fazendo uma junção, uma mistura de duas alturas. Funciona? Funciona. Alejandro, mas a coloração ela não vai oxidar, a coloração ela não vai variar, a coloração ela vai conseguir se misturar. Eu estou falando tanto de coloração quanto de tonalizante. Funciona? Funciona. Você precisa ser rápido. Você não pode simplesmente pegar lá uma cor, deixar ela na cumbuca, deixar um tempo, aí depois você vai pegar uma outra cor, e aí você demora, porque uma cor já está revelando o pigmento, aí a outra você vai colocar nova, aí você vai ter problemas. O que você tem que fazer é já pegar os dois tubos e já colocar rápido ali e já fazer a mistura bem rápido. Aí você consegue. Só que você tem que fazer uma mistura mais homogênea. Você pode até fazer uma mistura direta dos dois pigmentos, depois colocar o oxidante, porque fica até mais fácil. Se você pegar esses dois e colocar, e depois com o oxidante por cima e misturar tudo, pode ser que não fique tão homogêneo. Então coloque os dois produtos, as duas colorações ou os dois tonalizantes, e aí você primeiro vai fazer a mistura entre os dois pigmentos ali, né? As duas alturas, para você ter a cor que é a cor que você não tem. Mas aí, talvez você vá falar assim para mim, tá, Alejandro, mas e se eu não tiver a cor mais clara e a cor mais escura? Funciona, por exemplo, eu pegar um 3
porque dá para fazer também com base. Ó, se eu pegar um 3.0 e fizer mais 7.0, 3 mais 7.0. 3 mais 7 eu vou ter igual a 10. Dividido por 2, ele daria 5. O certo seria, nesse cálculo, eu ter o 5.0. Porém, quando você coloca uma cor muito mais escura, como nesse caso aqui é o 3, e o 7 ele é uma cor bem mais clara do que o 3, predomina nessa mistura mais o escuro. Então você não vai ter uma cor ali numa altura de 5. Possivelmente você vai ter uma cor numa altura de 4, vai ficar uma cor intermediária e não vai dar tão certo assim. Aí talvez você fale assim, mas funciona, Alejandro, eu consigo. Pode até ser que você consiga uma cor mais ou menos, mas cada vez que você fizer uma mistura, pode ser que você não tenha uma cor tão fiel. Então eu não indico fazer muito esse cálculo, porque nem sempre dá certo. Aí você vai me falar assim, tá, Alejandro, mas por que não dá certo? Porque eu já fiz todos os cálculos. Eu faço todos os laboratórios. Eu já ministrei curso para centenas de marcas. O último cálculo que eu fiz em 20 anos dando palestras, um cálculo por baixo, eu fazendo uma média de 2 palestras por mês, sendo que tinha mês que eu fazia de 3 a 4 palestras ou até mesmo 6 palestras por mês. Mas eu pegando somente 2 palestras por mês para diversas marcas, durante esse período, deu quase 8.000 palestras. Isso presencial. Mas eu acredito que o número seja o dobro disso. E eu me lidei com muita gente. Eu falei com muitos profissionais. Eu lidei com muitos técnicos. Eu lidei com marcas. Eu lidei com profissionais do Brasil e no mundo. E na conversa com todos eles sobre os testes que eles também fazem, sobre por que não funciona, por que funciona os meus laboratórios, eu percebi que para eu ter uma cor fiel, eu preciso fazer na mistura das cores ao redor da cor que eu não tenho. Então, nesse caso, se você quer um 5, você teria que misturar o 4.0 mais 6.0. Aí eu garanto. Mas do outro jeito também funciona. Mas eu não garanto. Vai explodir? Vai dar um cabelo poroso? Vai dar um problema? Não, não é isso. A questão é que eu não garanto, né? Se não for dentro do método que eu apresentei, uma cor mais clara e uma cor mais escura da cor que você não tem. Entendeu? Porque se não for assim, eu não garanto. E aí você vai falar, mas eu aprendi com o Alejandro. Você não aprendeu comigo. Mas uma cor mais clara e uma cor mais escura. Pode ser para você criar, por exemplo, qualquer nuance. Eu quero criar um violeta, né, com reflexo violeta, com reflexo dourado, com reflexo cobre, qualquer um. Qual que é o problema que talvez possa surgir? É você pegar de marcas diferentes. Então vamos dizer aqui que o 6.1 você pegou de uma marca, de fundo de pigmento verde. E o 8.1 você pegou de uma marca, de fundo de pigmento azul. Qual que é o resultado da cor que vai dar? Ele vai ficar um 7.1? Vai. Mas ele não vai ficar um 7.1 igual da cartela de fundo de pigmento verde e não vai ficar um 7.1 igual da cartela de fundo de pigmento azul. Por quê? Porque no fundo de pigmento azul você vai ter uma cor mais fria como resultado, naquele 7.1. No fundo de pigmento verde vai ser uma cor não tão fria. Então, quando você mistura as duas marcas, você vai ter um resultado entre as duas. Não vai ficar igual a cartela de fundo de pigmento verde e não vai ficar igual a cartela de fundo de pigmento azul. E aí, se você já tem no cabelo uma cor 7.1 de fundo de pigmento verde e você vai fazer o retoque com 7.1 que você criou, mas você misturou duas marcas diferentes com fundo de pigmentos diferentes, o resultado vai ser mais frio, vai ser diferente. Agora, se o comprimento e pontas tem uma cor 7.1 com fundo de pigmento azul e você faz a mistura para criar o 7.1, mas com fundo de pigmento azul e fundo de pigmento verde, o resultado na raiz vai ficar mais quente.
do que o resultado que você já estava acostumado. Você entendeu? Você vai ter uma mistura entre as duas cores. Qual é outro problema também que pode surgir? E vai surgir se você não se atentar a isso. Você não vai poder fazer tudo na proporção 1:1. Ou não vai poder fazer tudo na proporção 1:1,5. Quais são os problemas que surgem? Quando você coloca tudo na proporção 1:1, você não vai ter a quantidade do oxidante necessário para poder desestabilizar todo o hidróxido de amônio. E quando você coloca menos OX do que o necessário, a coloração que está no cabelo, ela não passa por todo o processo de oxidação, e aí vai dar coceira, vai dar irritação, e é o que muita gente chama de alergia. Muitas vezes a alergia acontece porque você coloca menos oxidante do que você deveria fazer. Então, se você está fazendo misturas e eu matei uma proporção de 1:1, 60 gramas de coloração e 60 ml de OX, 1:1,5, 60 gramas de coloração e 90 ml de OX, e se você mistura as duas empresas e faz tudo na proporção 1:1, você vai ter um problema. Agora, se você faz tudo na proporção 1:1,5, você vai diluir mais o pigmento da empresa que seria 1:1. E aí você vai ter uma cor que não vai ficar com o brilho tão intenso, o reflexo vai ficar mais esticado, mais aguado, e a cor ela não vai ficar o 7:1 que você quer. Outra forma de você fazer também uma matemática é quando você vai criar por meio de uma regra, que eu chamo de regra do 11. Já ouviu falar na regra do 11? Eu sei que tem vários de vocês aqui que são alunos, são colorimetristas, e você vai rever conteúdo. Para você que não me segue ainda, que não é meu aluno, que não foi meu aluno, que não é colorimetrista, tudo que eu vou apresentar talvez seja novo. Então é importante você pegar papel e caneta para que você possa entender, para que você possa compreender e fazer sentido, tá? Então, imagine que você agora quer criar uma cor do zero. Sabe aquele mesmo 7:1? Vamos pegar lá, o 7:1. Alejandro, eu quero 7:1, mas acabou. Eu não tenho. E eu não consigo ter o 6:1 e nem o 8:1. Eu não tenho. E agora como é que faz para criar? Lembrando que essa é uma aula de matemática, né? Então a gente vai fazer aqui somas entre números. Então existe uma regra que se qualquer pessoa hoje entende dessa regra, ou qualquer pessoa usa essa regra, é porque aprendeu comigo, ou porque aprendeu com alguém que eu ensinei. Porque é uma regra que eu difundi hoje no Brasil e no mundo e que muita gente usa. E aí talvez você vai falar assim, mas Alejandro, mas funciona a regra do 10? Não. Funciona a regra do 11? Não. Funciona a regra do 15? Não. Pelo menos não dentro do meu método. Mas dentro do meu método, a regra do 11 funciona. Como é que se dá a regra do 11? A regra do 11 é você pegar a cor que você quer criar e contar até 11, e a quantidade que der você coloca em corretor, que é em gramas. Por exemplo, eu quero criar um 7:1. Então, 7:1 é a cor desejada. Como é que faz para criar? Você vai pegar um tubo, 60 gramas de 7:0. 60 gramas é um tubo. 60 gramas de 7:0. Aí, na regra do 11, você vai ter que ter um corretor cinza. Alejandro, como é que eu acho o corretor cinza? Eu tenho um corretor cinza. Se você quiser ter acesso ao meu corretor cinza, depois você vai na descrição aqui, e embaixo aqui tem uma central dos produtos. Você pode falar com a minha equipe e ter acesso ao corretor cinza e também todos os outros produtos que estão disponíveis para você. Corretor cinza é um corretor que ele não é azul, ele não é verde, ele não é violeta, mas ele contém azul, ele pode conter verde ou ele pode conter violeta. Na marca Alejandro Valente, ele é a mistura do azul com verde. Azul com verde, para poder criar este cinza. E ele funciona quando você faz essas misturas tanto com coloração quanto com tonalizante.
Bom, 60 gramas de 7,0, 7. Para chegar no 11, 7, 8, 9, 10, 11. Você não conta da onde você está saindo, você conta o próximo. Então não é 7, 8, 9, 10, 11. Não é 7, 8, 9, 10, 11. Então conta a partir do próximo, porque senão não vai ficar cinza, vai ficar chumbado. Por que vai ficar chumbado? Porque existe um cálculo exato aqui. Então respeita o próximo número. Então não conta de onde você está saindo, conta o próximo. Na regra do 11, você sempre vai contar o próximo. Então, de 7 para 11, 8, 9, 10, 11. São 4. 4 centímetros são 4 o quê? 4 gramas. 4 gramas. Então, você vai colocar 4 gramas. Do quê? 4 gramas de cinza. O que acontece? 7,0, 60 gramas de 7,0, mais 4 gramas de cinza vai ser igual 7,1. Entendeu? Você está usando o corretor, que são pigmentos puros, e você está usando a base, que não tem reflexo. Aí você consegue fazer, na junção deles, você consegue criar uma cor da cartela. E aí talvez você me pergunte assim, tá, Alejandro, mas eu posso pegar uma coloração Alejandro Valente 7.0 e um corretor da vela para poder criar o 7.1? Vai criar algum 7.1, mas o corretor cinza da vela, as cores que fazem aquele cinza é azul, verde e violeta. Então o cinza da vela é mais quente que o meu cinza. O meu cinza é azul com verde. Eu posso pegar o cinza da L'Oréal e misturar com a tua base, Alejandro, para poder criar o 7.1? Pode, mas não vai criar o meu 7.1 da minha cartela, porque o cinza da L'Oréal é 100% azul. Então ele vai ficar uma cor mais fria, porque o meu cinza é a mistura do azul com verde. Você entendeu? Vamos inverter. Alejandro, eu tenho aqui o 7.0 da vela. Eu posso usar o teu corretor cinza? Pode. Não vai explodir, não vai deixar poroso, nem nada. Só que o cinza, só que a base da vela do 7.0 é de fundo de pigmento verde. O meu 7.0 é de fundo de pigmento azul. Então a minha base é mais fria que a base da vela. O meu corretor é mais frio que o corretor da vela. Então, tanto a base da vela quanto o corretor da vela são mais quentes. A minha base e o meu corretor são mais frios. Entende que no final você vai ter um resultado diferente do que seria o 7.1 da vela? Vamos pegar agora a L'Oréal. Se a L'Oréal, você pega agora a base da L'Oréal, que é um 7.0, que é de fundo de pigmento azul. Aí a base da L'Oréal, que é de fundo de pigmento azul, é igual o fundo de pigmento azul da minha base, porque ela foi a referência para mim. Porém, o meu 7.0 também é de fundo de pigmento azul, só que o meu 7.0 ele causa mais neutralização no fundo de clareamento do que o 7.0 da L'Oréal, porque eu coloquei maior concentração de azul na base para poder criar mais neutralização no laranja, embora ambos sejam de fundo de pigmento azul. Só que quando você pega o meu corretor para poder criar na base da L'Oréal, o corretor da L'Oréal cinza, ele é azul. O corretor da Alejandro Valente é azul com verde. Então você vai ter uma diferença no resultado. Eu só quero que você entenda isso porque a regra do 11, para funcionar,
Você tem que respeitar a base da marca que você quer desenvolver com o corretor da marca que você quer desenvolver para que dê a cor que esteja na cartela daquela marca. Porque senão vai dar uma cor diferente. Embora seja um 7.1, mas um 7.1 customizado, criado, né, por misturas de pigmentos diferentes. Porque vai ter um fundo de pigmento distinto para cada marca, mesmo que seja o mesmo fundo de pigmento da mesma cor, mas ele tem concentrações diferentes. Por exemplo, eu coloquei o fundo de pigmento da marca Valente para poder neutralizar todo o fundo de clareamento. Mas as marcas não fizeram com esse conceito. Então, a concentração de pigmento é menor, mas a minha base ela já causa neutralização. E os meus corretores, eles foram desenvolvidos para poder fazer as cores da minha cartela. É importante você entender isso. Ah, mas a regra do 11 dá para fazer em qualquer altura? Dá. Você pode criar um 5.3, você pode criar um 8.8. Por exemplo, eu quero um azul na altura de 8, com reflexo azul. Então você pode pegar o corretor azul com a base 8.0. Ah, mas do 8 para o 11 dá quanto? Não conta o 8, né? 9, 10, 11. Você vai ter 3. São 3 gramas. E aí, por meio dessas 3 gramas, você pode colocar azul, você pode colocar dourado, você pode colocar laranja, você pode colocar qualquer cor que você quiser como reflexo, para poder criar o reflexo daquela marca.